Que a graça e o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Este é o momento falando de Jesus e hoje o Espírito Santo de Deus trouxe uma mensagem ao nosso coração. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus e anunciando o reino de Deus e o ano aceitável do Senhor Jesus. Quero agradecer também a você, querido ouvinte, que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem compartilhado, que tem dado like, que tem comentado. Se você comentar, nós estaremos colocando o nome de vocês no caderninho da oração para assim estar apresentando ao Senhor. Marca no pedido, peço oração por fulano de tal e eu vou marcar ali. Amém? Também quero agradecer e felicitar a nossa amada irmã Elisete. A Elisete está de aniversário hoje. Ela está fazendo mais um aninho de vida. Que Deus abençoe, minha querida. Que o Senhor te dê muitos e muitos anos de vida. Pensa numa pessoa maravilhosa. Pensa numa pessoa alegre. Eu penso numa pessoa nota 1000. Muito, muito querida. A nossa irmã Elisete. Que Deus abençoe, ó. Beijo no coração. Também a todos os meus amigos e colegas do trabalho, toda a minha família, meus filhos, meus netos. Também quero agradecer ao canal Examinando as Escrituras. Sempre o Luiz Aquino tem uma palavra forte, uma palavra de Deus para transmitir o nosso coração. Eu super recomendo o canal Examinando as Escrituras. Vai lá, curta, compartilhe, comente, se inscreva, interaja no canal. Ele é um homem de Deus, um homem de oração. E se você pedir oração, ele vai orar para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos à mensagem de Deus? A mensagem de Deus está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Vamos ao versículo 5 para dar uma adiantada. Quem não conhece a história de Davi quando foi ungido a rei? Olha, o Espírito Santo estava conversando comigo hoje. Ele estava me contando essa história e vai contar para você também. E disse assim: é de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliasabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que coisa mais linda. Então chamou Jessé e Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Olha só, Samuel não ouvisse a voz do Senhor, ele teria escolhido outro rei que era reprovado por Deus. Ele já tinha escolhido o primeiro, já não deu certo, e agora ia escolher novamente o errado, se ele não atentasse para a voz do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê. Tá. No 8º, então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse-me
disse: mas Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória! Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, na mesma hora o espírito maligno se apoderou do rei Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, começou a fazer as coisas erradas. Quando a pessoa começa a fazer as coisas erradas, o Espírito do Senhor se afasta, e quem vem é o espírito maligno. Aconteceu com o rei Saul. Então eu quero começar contando a história do rei Davi. Davi, um jovem simples, e o Senhor estava de olho em Davi. Davi era ruivo, Davi era um rapaz formoso, mas quando quem olhava para Davi não dava nada para ele, porque ele era de pequena estatura, não era como seus irmãos fortes, homens de guerra, mas quem olhava para o coração de Davi era o Senhor. Quem olhava para o coração dos jovens irmãos de Davi era o Senhor, e ele sabia tudo que tinha dentro do coração daqueles jovens. E o Senhor, ali ele não vê, ele falou assim: eu não vejo como o homem vê, eu atento para o coração. O Senhor sabe os pensamentos nossos, o Senhor sabe o que tem dentro do nosso coração, se tem sujeira, se não. Ninguém engana Deus. E o jovem Davi, olha só o que aconteceu. Davi apacentando as ovelhinhas do rebanho, e de repente veio um urso para comer as ovelhinhas. Davi foi e matou o urso com a força do Senhor. Isso foi antes. Eu acho que foi antes. Perdão, hein? Eu tenho que atentar para a palavra de Deus mais a fundo. Não sei se foi antes ou foi depois. Só sei que Davi, enfrentou o urso, enfrentou o leão para defender as ovelhas. O Senhor viu a coragem daquele jovem. O Senhor viu a pureza daquele jovem. O Senhor viu que ele deu a sua vida para salvar as ovelhinhas. Ele seria estraçalhado, olhando assim, ele seria estraçalhado, morto, e não haveria chance para ele, mas o Espírito de Deus cuidava daquele jovem, porque aquele jovem temia o Senhor, aquele jovem amava o Senhor e amava as ovelhinhas, o rebanho, e obedecia o seu pai e se dedicava ao trabalho. Glória a Deus. Por isso que o Senhor escolheu o jovem Davi. E olha, e os seus irmãos, por que não? Porque o coração, talvez, dos seus irmãos era cheio de ódio, inveja, malícia, coisas que entristeciam o Senhor. Mas o Senhor olhou lá de cima e viu aquele jovem. Como o Senhor amou a Davi. Do começo ao fim, Davi pecou, lógico. Pecou, todos nós pecamos. Mas o Senhor olhou para ele e escolheu ele como rei de Israel. Por quê? Porque ele tinha suas virtudes. Ele tinha algo
que chamava a atenção de Deus? O que você tem que chama a atenção de Deus? O teu coração como que é? Vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma reflexão neste momento. O que você tem deixado te dominar? O Espírito de Deus ou o Espírito maligno? Se eu deixar Satanás me dominar, eu vou ter ódio, eu vou ter inveja, eu vou ter adultério, eu vou ter tudo quanto é tipo de sujeira, palavrão, tudo que não agrada a Deus, fofoca, intriga. Mas se o Espírito de Deus habitar em mim, eu terei força, terei felicidade, terei a graça de Deus, terei coisas boas, terei a presença de Deus, terei a comunhão com Deus, a alegria do Senhor que é a nossa força. Vamos nos limpar, vamos nos purificar, queridos, vamos nos afastar do pecado, vamos nos afastar da orgia, vamos acreditar que o Senhor está com os olhos sobre nós, olhando e atentando para as nossas atitudes. Nesta noite o Espírito Santo de Deus faz um alerta a nós: não deis lugar ao diabo, deis lugar ao Espírito Santo de Deus. Olha só, quando a pessoa dá lugar ao Espírito Santo de Deus, é ali que sai a virtude, é ali que sai as línguas estranhas, é ali que sai o renovo, a força. E hoje, amados, eu estou renovada. Hoje eu estou com a presença de Deus enchendo meu coração, me fortalecendo. Sim, eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, mas o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra. Diga ao Senhor, se Ele te levantou para pregar, diga: Senhor, eis-me aqui. Se você foi ungido para louvar, diga: Senhor, eis-me aqui. Sim, sim, faz o que o Senhor quer. Muitas vezes o Senhor falou comigo, o Senhor me instruiu como fazer, e eu fui rebelde, eu não fiz conforme o Senhor tinha mandado, usava pessoas para falar comigo, e eu não fazia o que o Senhor queria, e eu fui sofrendo, fui acarretando sofrimento atrás de sofrimento, e ali as coisas se fecharam, as coisas foram ficando difíceis, até, amados, que o inimigo se levantou de uma forma que eu tive que fazer como servo Davi, vencer, tirar da fraqueza a força. O Senhor me deu a força, o Senhor me deu renovo para enfrentar o adversário cara a cara. Xeremandalabastéria. Sim, é o Senhor, não é a nossa força, não é o nosso braço, não é nós que enfrentamos o adversário. O Senhor enviou os anjos com a espada de fogo e colocou o diabo, para correr em nome de Jesus. Ele não pode nada com a nossa família se o Senhor está conosco. Quem está com você, queridos? Quem está com você, ouvinte? Se o Senhor for com você, você vai vencer toda a provação, você vai vencer toda a luta, todas as potestades. Muitas vezes nós queremos ficar contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, mas não é contra eles que nós temos que lutar. A palavra do Senhor diz que é contra as potestades, que é contra os principados. E eu enfrentei o demônio terrível da morte. Sim, quando eu vi aquilo, eu levantei a minha espada e eu disse: aqui não, Satanás, mas foi o Senhor na minha vida, porque se fosse a minha força, nós não podemos nada. Sim, o Senhor Jesus falou que os inimigos da gente seriam da própria casa, não é eles são, mas aquilo que às vezes estão neles, estão perturbando eles. Vamos orar. Estou sentindo um calor da presença do Senhor. O Espírito de Deus está aqui falando conosco. O Espírito de Deus está ministrando. Ministra na tua casa.
ora pela tua família, repreende o adversário, não permita que Satanás faça desgraça na tua casa, mas deixe que o Espírito de Deus se mova, que o Espírito de Deus faça como fez na vida do servo Davi, aquele que ele escolheu, que tinha o coração segundo o seu coração. Sim, se você se acha imperfeito, pede para o Senhor mudar, pede para o Senhor transformar. Sim, o Senhor vai trabalhar na tua vida, assim como Ele tem trabalhado na minha, e eu estou feliz hoje, porque eu vi o trabalhar do Senhor, porque eu vi as mãos do Senhor já falando comigo pela manhã, e eu glorifico o Senhor. Ai de mim sem ouvir a voz do Senhor, ai de mim sem o Espírito Santo, ai de mim sem a presença do Senhor, porque ela é tudo na nossa vida, ela é tudo na nossa vida. Oh, glória! Amém? São essas palavras que o Espírito Santo colocou, mas eu quero dizer mais uma coisa. Você que olha para a aparência das pessoas, às vezes, tem mais isso que o Espírito Santo ministrou, às vezes nós olhamos para aquele pipoqueiro que está ali na praça, vendendo pipoca, nós não damos nada, nada. Ele não tem estudo, ele não tem nada. E você vai conversar com ele, ele tem a sabedoria que vem de Deus, porque o Senhor escolhe quem quer, o Senhor usa quem quer. Sim, as pessoas, às vezes, que ninguém dá nada, às vezes aquele ricão que tem todo o dinheiro, mas ele é pobre, cego e nu, não sabe nada. E aquele pequenininho, às vezes até que tá ali, ó, na rua, largado, sim, aquele lá ele sabe, conhece as coisas de Deus, vai conversar com ele, ele sabe falar das coisas de Deus com sabedoria. E o Senhor atenta para isso. O Senhor atenta. Ele não atenta para a riqueza, Ele não atenta para a aparência, porque Ele conhece o profundo do coração do homem. Você olha para aquele homem, parece um mendigo. Mas o Senhor tem olhado o coração dele, que é puro, que é temente a Ele, que é obediente a Ele. Sim, é aí o nosso Deus. Ele sonda todas as coisas e eu glorifico a Ele, porque é Ele que sonda. O meu coração também me conhece. Ele prova-me, Ele molda-me. Sim, às vezes precisa me moer, mas para me aprender, que nem eu falei, eu sou uma eguinha chucra, mas a presença de Deus, ela me muda, ela que me coloca no prumo. Sim, que a presença de Deus fica ali na nossa vida, é ela que nos ensina, é ela que nos fortalece. Amém? Glória, amém. Vamos à oração, ao momento da oração. Você que quer e gostaria de ser como o servo Davi, segundo o coração de Deus, olha aí a oportunidade. Aceite o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Receba o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que transforma o coração do homem, que transforma o coração da mulher. É o Espírito Santo que nos restaura, que nos fortalece. Oh, glória! Eis a oportunidade. Se você quer aceitar o Senhor, levante a tua mão e ore assim comigo. Amado Senhor, Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajuda a perseverar, me ajuda, Senhor, a estar firme na tua presença, ser temente como teu servo Davi, para que o Senhor seja comigo. Sim, papai, me dá alegria, força, coragem para vencer. Não retires de mim o teu espírito, mas dai-me o teu espírito, que a tua presença venha me curar, venha me limpar, venha me restaurar, me dar vestes novas. Sim, que eu seja um homem e uma mulher limpa diante de ti, Senhor. Lava-me, purifica-me, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Deus abençoe.
Fica firme na presença do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus!